Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Explica Bitcast. Hoje aqui estou com o Júlio. Vocês provavelmente conhecem ele do Tapa da Mão Invisível, ficou 5, 6 anos lá, acho que 6 pelo que você me falou agora. 6 anos. E agora saiu e está tocando basicamente, me corrija se eu estiver errado, mas agora você está dedicação integral no Private Law Society, certo? Dedicação pública, sim. Dedicação privada, eu estou tocando minha empresa, que está crescendo. Justo. E aí, como esse é um projeto que eu acho que é muito interessante e eu nunca trouxe ninguém para conversar sobre esse assunto, nem quando eu fazia podcast pela Bipa, nem aqui no Explica Bitcoin, daí eu eu convidei o Júlio para vir trocar ideia com a gente. Então, cara, bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Cara, um prazer falar contigo. Acho que vai ser um bom papo. Já falei bastante sobre a PLS em outros lugares, mas sempre surgem bons assuntos de pessoas que têm perguntas genuínas. Aquelas perguntas que o projeto ele precisa ser questionado por perguntas genuínas. Aquelas perguntas que parecem ser bobas, mas que precisam ser feitas, entendeu? Então, acho que vai ser não que tu faça perguntas bobas, né? Tuas perguntas são muito boas, eu digo pra caralho. Mas eu quero que tu faça perguntas que desafiem a PLS, para ver se eu sei defender ela e ver se o projeto é bom mesmo. Né? Boa. Cara, vamos assumir que tem pessoas que não te conhecem. Eu dei uma breve introdução, mas, sei lá, se apresenta 2, 3 minutinhos. Quem é o Júlio? Como foi o Tapa da Mão Invisível? O que é o Tapa da Mão Invisível? Por que vocês fizeram um podcast com esse nome, sabe? Qual conjunto de crenças e valores vocês defendem? Daí, como a partir disso surge a Private Law Society? Sei lá, dá um panorama geral que a gente começa a conversar sobre a PLS no específico. Sim. Cara, eu sou uma pessoa que trabalha em finanças, não no mercado financeiro, mas eu gosto de dizer da finanças da porta para dentro de uma empresa, então da finança corporativa, né? A gestão do fluxo de caixa de uma empresa. Isso é o que eu fiz na minha carreira, quase 20 anos eu trabalho nisso. E passei toda a minha formação acadêmica, eu fiz numa grande universidade privada do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, e fiz uma pós-graduação em economia na URGS, que é a federal lá do Rio Grande do Sul, e nunca ouvi falar em escola austríaca, né? Então, eu terminei a minha pós-graduação ali em 2011, e ali, logo depois de 2011, eu comecei a ouvir sobre as ideias de liberdade, que eu nunca tinha sido apresentado, jamais tinha ido entender ideias de liberdade. Já tinha ido no Fórum da Liberdade, que é um grande evento que ocorre lá no Rio Grande do Sul, acho que é o maior do Brasil, maior talvez até da América Latina, que trata sobre liberdade, e não tinha sacado a liberdade, né? Então ali depois eu comecei a estudar liberdade, e em 2012 eu me tornei um apaixonado pelas ideias da liberdade, conheci, daí me dediquei a fundo nisso, né? Nisso eu conheci um monte de gente, conheci várias pessoas que hoje são super famosas, principalmente na política pró-liberdade. Dentre elas eu conheci um grande amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Paulo Fux, e a gente, depois de um tempo, em 2012 a gente se conheceu, 2012, 2013, em 2018 nós montamos o Tapa da Mão Invisível, podcast. Então, para falar sobre liberdade no Brasil, né? E esse era o plano, assim, e esse é o plano, o Tapa da Mão Invisível segue com o Paulo, e eu, paralelamente, sempre fui apaixonado pela liberdade prática, né? Então, desde, sei lá, em algum momento ali, entre 2012 e 2020, ali, pré-pandemia, eu vi que a liberdade tinha que ser defendida de uma forma prática, e eu tentei buscar alguma forma de fazer essa liberdade de forma prática, e foi aí que eu fui para a PLS, tá? Conectando um pouco com o teu assunto aqui, né? O assunto central aqui, que é Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin ali em 2012, 2013 também, ali que eu fui exposto às ideias e o Bitcoin me encantou como a ferramenta que traz liberdade, né? Porque a gente pode conversar sobre isso, mas existem várias teses das ideias pró-liberdade que não estão conectadas muito com o Bitcoin, elas são caminhos diferentes, assim, mas que se cruzam em determinado momento, mas que já falavam de algo semelhante
que surgiria ou que poderia surgir algo semelhante ao Bitcoin, né? Então, ideias muito mais antigas, tu volta em Hayek lá, se as pessoas que defendiam liberdade sentiam que algo deveria ser feito na moeda, né? Deu um Bitcoin resolve aquilo, deu um mergulho no Bitcoin para entender o Bitcoin ali nos idos de 2012 e 13, e daí eu vejo que a sacada para a liberdade é alicerçada em cima do Bitcoin. Então, daí deriva a Private Law Society, né? E daí agora o ano passado, estamos aqui em fevereiro de 26, né? Mas em agosto de 25 eu saio do Tapa da Mão Invisível, amigavelmente, não tem nenhuma briga, sou um grande amigo. Escutem o último episódio que eu gravei lá, que eu explico a minha saída do Tapa. O Paulo, meu amigão, falo com ele direto. Saí por motivos profissionais, assim, que eu tinha que tocar minha vida profissional, que eu tenho uma empresa de finanças, então, e ela está crescendo, graças a Deus, está crescendo demais, então eu preciso da minha atenção. Eu comecei a me dedicar para ela, assim, basicamente isso. E, paralelamente, da minha parte pública, eu me dedico para a PLS, Private Law Society. Acho Boa. que resumir aqui, cara, pô, sei lá. Não, tá um ótimo resumo. Então, começa a contar pra gente o que é a Private Law Society, tipo, de onde surge essa ideia, sabe? Isso é uma ideia que você está capitaneando e inventou do nada, é uma ideia que já existe na gringa e tem outras pessoas implementando e você está tropicalizando, tipo, tem referências que levaram essa ideia a existir, sabe? Quais são, sei lá, sabe? O que te levou a criar isso aqui no Brasil ou no mundo? Deu 3 bons insights aí, deixa eu tentar responder os 3. O primeiro, né? Isso, Private Law Society não é um. Eu peguei o termo, os domínios estavam todos liberados, eu peguei tudo para mim, entendeu? Basicamente isso. Mas não sei porque ninguém tinha pego esse termo antes, porque é discutido dentre os defensores de ideias da liberdade, teóricos, de uma Private Law Society, uma sociedade de direito privado, de leis privadas, né? E daí existe dentro de Hope, dentro de vários libertários, bem libertários, assim, libertários bastante radicais, as ideias de implementação de Private Law Society. E todas elas que eu fui exposto sempre levavam para uma Private Law Society física, que tivesse que pegar ou um seasteading, que tem os caras que tentam fazer seasteading, pegar um pedaço do mar internacional e fazer alguma coisa, ou achar um pedaço de terra que não é disputado por área nenhuma e tentar fazer, por estado nenhum, e tentar fazer alguma coisa ali. Várias ideias louváveis, mas que nenhuma anda mesmo, entendeu? Então, até em determinado ponto me deu a ideia, assim, se não era possível fazer algo que não tivesse vinculado a território, né? Que fosse algo virtual, que fosse de fato verdadeiro, mas que não precisasse da presença física. Então eu comecei a discutir com algumas pessoas, várias pessoas, eu comecei a discutir, como eu tinha o Tapa, eu fazia parte do Tapa, eu tinha acesso a muitas pessoas, eu discuti com muitas pessoas o que era isso, né, a Private Law Society. Né? E daí, em idos de 2022, eu escrevo um artigo, ao meu ver, bastante simples, depois um amigo meu que ajudou no projeto, chamou aquele artigo de um manifesto. Eu não sabia como chamar aquele artigo, aquilo não é um white paper, nada disso. É um manifesto. Eu estava manifestando uma ideia para o grande público e chamando pessoas, venham me ajudar, se gostaram dessa ideia, venham me ajudar a fazer isso. E foi isso que aconteceu. Essa ideia era fazer uma Private Law Society de uma forma virtual, alicerçada no Bitcoin. Porque o Bitcoin, ao meu ver, ele resolve de forma magnífica o problema da moeda e da propriedade privada. Né? Então, ele é o ativo de melhor qualidade de propriedade privada possível, dentro das definições de propriedade privada libertárias, que eu acho que é as melhores definições do que é uma propriedade privada. Então, ele é o melhor ativo para ser algo que tu negocie, que tu troque valor e que tu bote como um colateral futuramente. Mas essa ideia de colateral surgiu para mim depois, foi me apresentada depois. Inicialmente, a ideia de Private Law Society era vinculada com enforcement de lei. Agora eu já atropelei várias coisas aqui. O enforcement de lei, que é necessário para que uma lei, que um contrato seja executado, é necessário ter a força do enforcement. Ficou meio redundante, mas precisa ter enforcement. O juiz que tem aquele contrato, ele precisa executá-lo. Né? Dentre os libertários, é muito vinculado na parte da reputação. Eles dão muito valor para a reputação. E tem uma ala libertária que não é muito pró-Bitcoin, entendeu? E eles ficam batendo até hoje, assim, que é muito que o contrato, que a
Private Law Society surge pela força da reputação. Mas existem vários problemas da reputação, principalmente quando a coisa é virtual, que é o que a gente está falando. A reputação, quando ela é física, ela é muito mais forte. Mas a reputação, quando ela é virtual, é muito farmável, né? Ela é muito possível de ser farmada, né? De tu criar uma reputação do nada. Então, existe a sugestão de ir para um colateral. Então, utilizar um colateral. No meio do caminho das conversas que eu tive sobre Private Law Society, me deram, cara, principalmente lá nos Bitcoinheiros. Quando eu fui lá nos Bitcoinheiros, o Ivan me chamou para ir lá, quando ele soube dessa ideia. Pô, vem aqui, não sei o quê. Quando eu fui lá, os caras me detonaram. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo, porque ali me abriu o olho de que reputação com Bitcoin não funcionaria. Precisaria o Bitcoin como colateral de enforcement delay. E daí eu fui catar o que existia no mundo para falar sobre isso, que é o segundo insight que tu me deu ali. Não tem nada. Não tem nada. Daí eu comecei a ficar meio assim, também não tem ninguém fazendo isso, sabe? Tu não acha, cara. Tu não acha nenhum arranjo de contratos colocando Bitcoin como colateral. Entendeu? E daí a gente começou a ir para esse lado, ok, vamos botar Bitcoin como colateral. Veio algumas ideias antes que deu água, assim, ficaram que não andaram. E até que surge o Marcos, um cara que eu não faço a mínima ideia hoje de qual é a identidade dele, eu nunca vi ele, não sei quem é, que é um desenvolvedor que ele bota esse protocolo, ele coda, ele faz ali, ele desenvolve, ele faz o protocolo, bota no GitHub, e daí o protocolo é melhorado ali ao fim de 23, e ao início de 24 a gente já tem a primeira versão funcional do protocolo, de um multisig, um contrato, com chaves Nostr assinando o contrato. Então é Nostr e Bitcoin que rodam este sistema para fazer a BJP, Bitcoin Justice Protocol, que é o principal protocolo da PLS. Depois a gente surgiu um segundo protocolo, que a gente voltou para a ideia de reputação, que é a WT, que é o Web of Trust. Vai criar uma Web of Trust de chaves Nostr, de pessoas que podem se confiar ou não, que possivelmente pode ser utilizado como colateral de contratos a sua própria reputação. Então, hoje a PLS é um ambiente onde tem dois protocolos dentro. A BJP, que faz os contratos, e a WT, que faz as reputações. Cara, abri, sei lá, umas 10 janelinhas aqui, sei lá agora qual que tu quer pegar. Cara, questão da reputação, isso é uma questão que eu sempre paro para pensar e eu meio que entendo dois lados, eu queria entender a sua visão, porque por um lado, totalmente faz sentido reputação, você vai pegar um Uber, você vai fazer uma compra, você gosta de ver lá que tem 4.9 estrelas, 5 estrelas com 1000 avaliações, você fica muito mais confiante do que 5 estrelas com uma avaliação, 2 avaliações. Entendo toda a lógica da construção de reputação. Ao mesmo tempo, eu tenho uma formação científica, e aí lá a gente aprende aquela história de não atire no mensageiro, tipo, não importa a pessoa que está transmitindo a mensagem, importa a mensagem. E eu também vejo um mérito nisso, também entendo que dá para uma pessoa que errou 10 vezes ter uma puta ideia na 11ª. Uhum. E no fundo isso é uma tensão que eu não sei conciliar. E aí você trouxe meio que isso, porque por um lado os bitcoiners não querem se importar com a reputação, por outro lado conta pra caramba. Por exemplo, o Web of Trust, que é o exemplo do Nostr também. Pô, isso é uma coisa que reputação tem um valor gigante. Muito grande. É muito grande. E como essas duas ideias conseguem andar junto, como conciliar elas são inconciliáveis, sei lá, porque tem uma tensão fundamental aí que eu entendo que argumenta a favor de um e a favor da outra, eu só não sei fazer a dialética aí para chegar numa síntese do que... Entende? Entendo, e eu já tenho a resposta. Porque o Marcos é genial, né? O cara lá que ele fez os dois códigos, né? Tanto dos dois protocolos. Hoje os protocolos estão sendo melhorados com outras pessoas mexendo no código, mas quem fez os códigos iniciais foi ele. E ele deu uma solução genial, que eu tinha essa mesma dor que tu falou aí. Vou te explicar então como é que funciona o Web of Trust, que o Marcos deu a ideia, que é muito boa. Quando tu entra seja o negócio do Uber que tu deu, ou lá tu entra no Google que tu vê as estrelinhas, coisas assim, ali é um centralizador de nota. Então a nota do Caio vai ser a mesma que eu ver e vai ser a mesma que a tua mãe vai ver, tá? Então todas as pessoas que têm correlação contigo, têm relação contigo, vão ver a mesma nota do Caio. Isso é crédito social chinês, que é um cara que nos acusou no início que a gente estava fazendo. Vocês estão fazendo crédito social chinês. Não, o que a gente está fazendo porque é privado, né? Não é porque é privado. Porque ele é subjetivo e ele não é objetivo. Qual é a sacada que a gente fez ao Web of Trust da PLS?
a nota do Caio, na minha perspectiva, é diferente da tua mãe. Ela vê eu e ela vemos 2 Caios distintos. Por quê? Porque o que importa é a perspectiva de quem está vendo e não é uma nota absoluta em cima de ti. Isso muda tudo. Então, por que isso muda tudo? Eu nunca te vi, tá? Digamos que eu nunca te vi. E daí nós temos uma pessoa, o Narcélio é nosso amigo em comum, tá? Eu já dei uma boa nota, eu confio no Narcélio, eu já dei uma boa nota pro Narcélio. E o Narcélio já deu uma boa nota para ti, tá? Ou seja, o Caio, por esse caminho, ele é confiável para mim, tá? Outra pessoa, sei lá, o Dove, eu dei uma nota boa pro Dove e o Dove deu uma... Ok, já são 2, entendeu? Pessoas que eu confio. E somente isso me importa. Se a tua mãe te deu uma nota ruim, não, o Caio não arruma a cama, quando ele era um adolescente, morava em casa, era horrível. É irrelevante. Ou Sim, então alguém faz sua... se eu não confio nessa pessoa, essa pessoa é irrelevante. Se fizer um cancelamento do Caio, 1000 pessoas, e nenhuma dessas 1000 pessoas são relevantes para mim, não aparece para mim. Eu não vejo essas notas. Eu só vejo as notas das pessoas que são relevantes para mim. Entendeu? Cara, e isso soluciona o problema da reputação que eu nunca tinha parado para ver. E daí a gente botou isso no ar. Tá coisa mais linda, cara. Tu entra lá na Web of Trust da PLS, tu bota a tua chave nossa como uma perspectiva de quem tá vendo e uma chave nossa de uma outra pessoa que já recebeu alguma nota, desenha de ti até aquela pessoa. Se tu já deu notas para pessoas no meio do caminho entre tu e ela, que senão vai aparecer 2 pontos soltos, né? Mas se tu já tem, fica bem bonito, assim, daí tu vê o caminho, entendeu? Por enquanto tá uma conversa de comadre, lá tá todo mundo dando nota positiva, entendeu? Mas vai ser interessante no momento quando começar a ter negativos. Ou então, tendo esse pool de notas positivas, a tua reputação começa a ter valor. A minha tese é essa. Ok, agora eu já tenho um pool de notas positivas de pessoas importantes num ecossistema, principalmente no ecossistema pró-Bitcoin, é uma intersecção muito ruim, um diagrama de Venn terrível aqui, porque o cara tem que ser pró-Bitcoin e entender de Nostr, então são poucas pessoas que usam as coisas da PLS. Mas, dentre essas pessoas, já existe uma rede surgindo ali. Teve uns caras que entraram esses dias lá na WT e começaram a botar notas de P2P. Isso faz muito sentido para a WT. Os caras botaram, não, eu confio nesse aqui, eu confio nesse cara. São caras que as notas para mim são completamente irrelevantes, que eu não sei quem são eles. Eu não sei eles e nem quem eles estão dando nota. Mas está se formando algo ali também. Um outro ecossistema que não é o meu, entendeu? Que tá eu ali, o Marcos, outras pessoas, entendeu? No fundo, está ponderando a reputação de acordo com pessoas que você tem reputação. Se você deu reputação 0, tanto faz a nota dessa pessoa. É bem inteligente mesmo. É o exemplo do vilarejo que eu gosto de usar sempre. É um vilarejo. Eu acho que, e voltando lá para os primórdios do que é uma Private Law Society defendido pelos libertários, é um vilarejo. Não deixa de ser um vilarejo, entendeu? Só que aqui é um vilarejo virtual. Ou seja, um cara que é novo no vilarejo, cara, tu não vai fazer negócio grande com um cara que é novo no vilarejo. Espera, vamos conhecer ele, sabe? Tipo vilarejo, de quem tu é filho? Tu é filho de quem, entendeu? Quem tu é na fila do pão, entendeu? Tem alguém que eu confie em ti? Não tem. Então consegue a tua reputação aqui para depois a gente fazer negócio grande, entendeu? Até lá, vamos fazer negócio tendo colateral, porque eu não confio em ti, entendeu? Perfeito. Ou seja, tem 2 tipos de negócio possível. Se a pessoa já tem mais reputação, ela não precisa tanto colateral, porque você já confia nela. Se ela não... Exato. Perfeito. Me fala mais como funciona a PLS, assim, tanto no sentido da arquitetura técnica, porque assim, precisa um oráculo, sabe? Como define o que aconteceu? Como define se vai... Sabe? Me explica melhor, assim, como funciona debaixo do capô. Tá bom. É uma multisig, sempre é uma multisig 2 de 3. Sempre, tá? Então é 2 partes mais um árbitro, tá? O árbitro pode ser um pool de árbitros. Essa assinatura do árbitro pode ser um pool de árbitros, que tu vai definir qual é, lá no protocolo tu define qual é o teu pool de árbitros. Por quê? Para se defender de conluios futuros, se fizer contratos muito grandes, né? Pode ser que uma das partes esteja com conluio com um árbitro. Se é uma multisig 2 de 3, né? Que eu acho que todo mundo que está te ouvindo aqui sabe que é uma multisig 2 de 3, né? Mas para tu se defender do conluio de uma das partes com um árbitro, existe a possibilidade que isso é uma coisa lá da arquitetura do início do protocolo. O protocolo já nasceu assim, porque o protocolo antes, lá nos primórdios, essa minha primeira entrevista, não, a minha segunda, eu dei 3 entrevistas no Bitcoiners. A segunda, a gente estava com uma ideia de DAO, né?
E daí, daí a gente tava indo para DAO, eu comecei a estudar as outras DAOs e eu fiquei com medo porque eu só via rolo naquilo. Não sei se alguém que tá ouvindo aqui conhece uma DAO que não é rolo, eu quero ser apresentado tranquilamente. Eu só tô dizendo que as DAOs que eu fui apresentado, tudo era rolo. Emissão de token, sabe? Aquelas coisas assim que não quero disso, não quero participar de coisa assim, entendeu? Daí a gente saiu. Mas a DAO resolvia um problema que botava o árbitro com dele na reta. Então, que daí ele não tinha possibilidade de conluio. Então, como é que a gente resolve o problema do conluio? Botando um pool de árbitros. Como, por exemplo, tem um exemplo famoso da PLS, que um cara fez um contrato de casamento, tá? E daí a Cindy, sabe a Cindy? Ela é conhecida no Twitter ali, né? A Cindy fez um vídeo sobre esse case, que é bem legal, posso até te mandar depois, um videozinho de 5 minutos que explica o case do cara lá que ele fez. Ele e a esposa dele fizeram um contrato e eles botaram 3 árbitros. Neste contrato, um árbitro é do lado dele, um árbitro é do lado dela e o outro árbitro é isento. E se eu não me engano, o pool de árbitros é decidido com 2 assinaturas. E como é que eles estão fazendo um contrato de casamento? Eles casaram, e ele explica lá no vídeo, eles estão botando de tempos em tempos mais Bitcoin lá dentro. Então, o custo para se separar depois vai ser cada vez maior, entendeu? De descumprir as cláusulas desse contrato, que eu não faço a mínima ideia do que eles botaram nessas cláusulas desse contrato. Porque os contratos da PLS são 100% privados. 100% privados. Só as partes e os árbitros têm contato com as cláusulas do contrato. Eu nem sei aonde que está esse contrato. Existe uma multisig, existe um endereço de Bitcoin, uma multisig, mas que eu não sei qual é, a gente não consegue rastrear. Onde é que a gente diz que a PLS, a gente não sabe qual é o PIB da PLS. A gente não sabe quantas pessoas estão assinando um contrato. A gente nunca vai saber, e é por arquitetura que seja assim, entendeu? Eu nunca saiba o tamanho da PLS. É um serviço de infraestrutura mais do que um serviço de implementação. Implementação, o usuário que pensa como ele quer implementar, quais cláusulas ele quer propor, esse tipo de coisa. Isso. Mas o contrato, né? Tipo, uma pessoa que vai assinar um contrato da PLS, ele não precisa ser versário em tecnologia, né? Para fazer um contrato, codar. Não, o contrato pode ser um Word, TXT, pode ser até uma imagem, sabe? Pode ser qualquer tipo de arquivo. Porque tá terminando de falar, então, esse é um contrato 2 de 3 com um pool de árbitros, tá? Tu escolhe as partes lá no protocolo, vai lá, podem brincar lá, pessoal, dá para fazer o contrato sem botar o Bitcoin no fim, tá? Então, tu brinca lá e faz um contrato utilizando chaves nossas. Vai lá, bota as partes, bota os árbitros, escolhe o pool de árbitros, e daí tu sobe o arquivo. Um arquivo Word, TXT, sobe o arquivo, gera o link do contrato. Tu manda para as partes aquele contrato, como tu botou as partes lá no início do protocolo, somente as partes podem assinar aquele contrato. E as partes vão assinar com aquele mesmo arquivo que vocês já bateram. Não sei se vocês já assinaram um contrato, quem está nos ouvindo aqui, eu devo assinar sei lá quantos contratos por dia aqui no meu dia a dia, mas é uma função, né? Assinar contrato, vai, volta o contrato, até que chega na versão final do contrato, né? Quando chega na versão final, aquela versão é ela que vai assinar o contrato. Ou seja, o protocolo valida se o texto que tu está assinando é de fato aquele último texto que tu bateu entre as partes. Entendeu? Daí tu sobe com aquele contrato, tu assina, todo mundo faz isso, inclusive os árbitros. Então tem uma questão técnica jurídica aqui, por que os árbitros assinam um contrato, se na justiça estatal o árbitro não assina contrato, mas nessa situação precisa que um árbitro assine um contrato, posso explicar isso depois. Mas os árbitros assinam um contrato, ok, contrato assinado. Depois que todo mundo assinou, gera uma multisig. Todo mundo assinou usando chave Noster. Essa multisig vai fazer o spend depois, porque gerou a multisig, as partes dentro do contrato provavelmente se comprometeram em botar satoshis ali dentro como colateral, né? E em algum momento do futuro, esse contrato vai ser feito o spend, vai ser feito o gasto para tomada de decisão, né? Porque o gasto é o enforcement. A força que o árbitro tem sobre aquele contrato é decidir para quem vai aquele colateral, né? Seja para uma das partes, seja para as duas partes, seja, sei lá, seja o que for, né? O árbitro decide com uma das partes, que é sempre 2 de 3. O pool de árbitros com uma das partes. E daí aquele satoshi sai depois. É assinado com a tua chave Noster. Essa é uma sacada genial do que o Marcos fez, né? Tu utiliza o protocolo assinando o Bitcoin com chaves Noster. Daí eu acho que a próxima dúvida que se impõe é como funciona a user experience, porque assim, eu sei o que é Noster, mas assim, se eu conversar com 99% das pessoas, Noster é grego, assim, ninguém sabe o que é Noster. Então, ainda é uma coisa que a pessoa precisa dominar
Noster, Bitcoin, fazer um multisig, ou tudo isso Tem está que entender. abstraído por baixo do capô? Tem que entender, cara, assim, talvez a gente tem um framework pronto disso, né? Talvez alguém pode ir lá no GitHub, pegar e tirar de Nostr e botar para outra coisa, entendeu? Mais simples. Eu até gostaria que alguém fizesse isso para testar, entendeu? Em outras coisas. O nosso, por design, a gente preferiu que seja Nostr, né? Que é a sistema de mensageria mais que a gente confia mais, né? Mas tem que ser versado em Nostr, é difícil. O cara tem que saber o que é uma NSEC, tem que entender o que é uma NPub, entendeu? Tem que entender dessas coisas. Então, assim, a gente tem total noção, eu pelo menos, não sei se todo mundo que está envolvido no projeto tem, mas eu pelo menos tenho total noção de que é muito segmentado, né? É que nem eu falei do diagrama de Venn, né? São pouquíssimas pessoas que conseguem usar PLS, não porque é difícil, entendeu? Mas é porque não conhecem Nostr e não conhecem Bitcoin, né? Mas não tem como, se a pessoa não conhece Nostr, não conhece Bitcoin, ela não quer liberdade. Ao meu ver, eu já estou filtrando quem gosta de liberdade para mexer no negócio, entendeu? É que assim, o que eu penso, puta, sei lá, muitos dos casamentos que as pessoas vão pensar vão ser contrato de casamento, contrato coisa assim, que envolve um homem e uma mulher. E querendo ou não, Nostr e Bitcoin como um todo, sei lá, Bitcoin, você falou diagrama de Venn. Bitcoin é qual diagrama de Venn? É tecnologia com dinheiro. São dois temas que mulheres já não se interessam. A sobreposição de ambos vai ser, sei lá, se é 10% num, 10% no outro, já é 1%. Sim, então, é um papo mega masculino, né? Um papo assim... Exato. Então, assim, sei lá, se eu quero fazer um contrato de casamento, eu vou precisar, antes disso, ensinar a minha esposa, minha noiva, que vai ser esposa, a usar o Nostr, por exemplo. Tipo, Sim. ela vai precisar dominar, tipo, ou o advogado dela, sei lá, mas alguém vai precisar dominar para isso conseguir fazer sentido para as duas partes envolvidas. Exato. A gente tem os nossos tutoriais lá, né, de como usar a ferramenta, assim, né? Não me parece, assim, quem quer aprender, não me parece ser muito difícil. Mas, de fato tem isso, né? Mas o casamento foi um exemplo, assim, que deu um rebuliço ali, porque é um negócio inusitado, mas não foi lá, as primeiras ideias não eram um casamento, né? Era prestação de serviço. Acho que a coisa mais lógica, porque a gente tem hoje, seria prestação de serviços. Prestação de serviço recorrente, prestação de serviço via sucesso, que tu deixa a remuneração travada pela entrega. E daí as partes têm que ser versadas nisso. Isso é uma das coisas que a gente bate na trave, de crescimento, entendeu? Mas eu indo para o lado filosófico da coisa, que é um assunto que eu adoro, falar sobre filosofia pró-liberdade, liberdade não é para todo mundo, entendeu? Então, não é todo mundo que quer ser livre, entendeu? Tu não força a liberdade, não tem, tu entra numa contradição se tu forçar a liberdade, entendeu? Então, cara, quem quer ser livre vai aprender o que é Nostr, vai aprender o que é Bitcoin. Quem não quer ser livre, cara, ok, vai esperar INSS e FGTS, entendeu? Não sou contra o INSS e o FGTS. Eu só quero saber se eu posso entrar ou não posso entrar, né? Eu só quero ter a opção de entrar ou não entrar nesse esquema, entendeu? É a mesma coisa da PLS. Entra quem quiser, não é uma panaceia para a humanidade. Vamos resolver o problema da humanidade. Não. Resolver o problema de quem quer. Meus problemas resolve, entendeu? Eu, Júlio, meus problemas resolvem. Perfeito, não, faz sentido. Isso que você falou é uma... Sei lá, eu lembro o dia que essa ficha caiu para mim, porque você, quando entra no Bitcoin, você quer o quê? Converter todo mundo, tem aquele senso messiânico que você quer salvar todo mundo, é a palavra que você usa. Você usa a palavra salvar mesmo, você está empolgado, você comprou a ideia, etc. Mas é isso, querendo ou não, a grande maioria das pessoas não quer, não vai ouvir. Tipo, tem um texto muito bom que fala isso, que é, em português, a tradução é os bitcoiners são os remanescentes, as massas não importam, que é justamente isso. O seu papel Ezequiel, é falar né? Não era um negócio do Ezequiel lá? É aquilo? Então, pensado a partir do negócio do Ezequiel, e aí um bitcoiner que chama Svetsky, um macedônio / australiano, que escreveu uma versão adaptada para o pensamento do que acontece para a gente. E assim, faz sentido, porque se a gente está no começo da curva de adoção, por definição, todo mundo não vai adotar ao mesmo tempo. Por definição, vai ter perfil muito específico de personalidade que vai adotar. E isso é o que está acontecendo. Beleza, tem os ETFs, tem as coisas menos técnicas que a pessoa adota como investimento, mas pensando nessas soluções mais de soberania e de liberdade, ainda é uma parcela muito menor, ainda é um tipo de pessoa que tem uma característica de personalidade muito específica, que é a minoria. Exato. E
sei lá, no fundo, isso, quando você entende que a salvação é individual, sai um peso das suas costas nesse sentido, né? Você que trabalhou 6 anos com liberdade, trouxe essa reflexão. Você passou por esse processo também de sofrimento até tirar esse peso das costas? Passei. Isso foi antes de eu entrar no Tapa. Lá quando eu conheci a Liberdade, 2010 de Liberdade, né? Lá em 2012, eu ficava enchendo o saco de todo mundo, entendeu? A família e tudo mais. Daí eu vi, não, cara, não tem porquê, entendeu? Encher o saco deles, entendeu? Não tem. Primeiro, família, santo de casa não faz milagre, né? Existem alguns ditados populares que são verdades porque o tempo fez com que eles. Então, o santo de casa não faz milagre, não tem como encher o saco da família. E as outras pessoas, cara, o que aconteceu na minha vida, né? Tipo, lá quando eu fiz o meu comunicado que eu saí do Tapa, eu fiz um post no Instagram e no Twitter que eu recebi daí depois um monte de mensagem. Um monte de mensagem de pessoas agradecendo por mim, assim, sabe? Me deixou bastante feliz, assim, aquela coisa que toca no ego, né? E me deixou muito feliz porque tu me ajudou no meu processo pró-liberdade. E eu acho que é esse a ideia de tu ajudar pessoas pró-liberdade. É tu ser exemplo, só fazer aquilo que tu acha que é certo. E daí as pessoas vão ver o que tu tá fazendo, entendeu? As pessoas estão sabendo, entendeu? Quem quer saber o que eu tô fazendo, é só me seguir no Nostr, sabe? Twitter, sei lá, vai saber o que eu tô fazendo. E se admira o que eu tô fazendo, vai seguir. E tem o teu esforço também, né? Não vai ganhar tudo de mão beijada. Não é um TikTok da vida que tu vai receber tudo ali mastigado. Tu tem que fazer algum esforço para tu buscar, do mesmo jeito que eu fiz. Todas as pessoas que eu segui, eu fiz algum esforço para entender o que era aquilo que ele estava me falando, entendeu? Então, eu acho que passa e a tua vida, o teu exemplo ajuda as pessoas. Então, eu acho que a melhor forma que eu vi foi isso. Lá no Tapa foi isso. Eu não enchia mais o saco de ninguém. Escuta o Tapa. Não. Eu sabia que tinha algumas pessoas que escutavam o Tapa, que eram muito próximas de mim, por exemplo, na vida pessoal, e nunca me falaram. E ficaram quietas, assim, perfeito. Para mim, beleza, entendeu? Se eu tô ajudando ela daquele jeito dela ali, perfeito, entendeu? Então, é isso. Eu acho que é pelo exemplo, né? Pelo exemplo, não pela encheção de saco, assim. E daí a PLS, eu acho que o crescimento dela vai vir por aí, entendeu? Por essas coisas pequenas, assim, tipo, esse cara que fez o contrato de casamento, que eu não faço a mínima ideia quem ele é, essas outras pessoas que surgem de vez em quando, que a gente sabe que tem um contrato assinado, e daí porque quiseram falar, porque tiveram vontade de falar, mas tu não precisa falar, né? Então é isso. Então é aos pouquinhos, assim. Foi mais rápido do que eu imaginava, inclusive. Não imaginava que em 2000... Eu publiquei o artigo no início de 22, não imaginava que no início de 24 já teria um protocolo funcionante, mas nem a pau imaginava isso. Foi muito mais rápido do que eu imaginava, entendeu? O Marcos também fez algo absurdo, assim, aquelas coisas que são Deus ex machina, assim, é um negócio muito louco, o surgimento do Marcos para fazer aquilo tudo, o surgimento de outras pessoas no meio do caminho que me ajudaram isso, tipo o Ivan do Bitcoinheiros, que me chamou para o Bitcoinheiros, e o Marcos me ouviu lá no Bitcoinheiros, entendeu? Então, essas pessoas que surgem no meio do caminho que são sensacionais, o ambiente Bitcoiner é sensacional, né? Isso é uma coisa, tem muita gente bacana, pelo menos no ambiente Bitcoiner brasileiro, não sei se é assim em todo mundo, mas tem muita gente bacana, assim, né? Pessoal que vem, ajuda, dá uns pitacos bons, assim, não, as pessoas, pô, vai para esse lado aqui, não? Então, isso. E hoje em dia, sei lá, o foco é Brasil ou é sei lá, tipo, tem pessoas dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, em vários lugares do mundo já estão usando a Private Law Society que você, o Marcos, o pessoal fez? Eu acho que tem. Tem pessoas que falam inglês que estão lá dentro do Discord da PLS, né? Tem uns caras que pelo fuso, eu imagino que seja Europa, ou África, não sei, mas pelo fuso, os caras nos procuraram sempre até para conversar sobre o PLS. De vez em quando surgem umas pessoas, né? Teve um cara da Austrália lá que esse tempo nos procurou, e de vez em quando ele manda mensagem para saber como é que tá o projeto. Tem essas pessoas que vão surgindo, assim, que eu não sei como que elas descobrem o projeto, e vão surgindo, como é que usa, como é que faz, e o que faz, entendeu? O meu desejo pessoal é sair daqui uns tempos, né? Eu não quero ficar vinculado ao projeto, porque eu estou bastante exposto ao projeto. Mas, e o projeto não precisa de mim, não tem nada que rode comigo, né? Então, como ele roda todo em Nostr, e ele pode rodar local, né? Tu pode baixar lá no GitHub e rodar local na tua máquina também. Então, não precisa... Mas hoje está no site, está num repositório, num site, tu pode rodar diretamente no site web lá. Mas eu quero que o projeto siga, assim, rodando, porque ele está funcionando já, né? E pessoas chegam para melhorar ele, de pitaco, façam melhorias, né? Cara, você falou de casamento, a gente falou também de prestação de serviço. Que outro tipo de contrato você já viu sendo feito? Porque, assim, uma coisa que me vem na cabeça
é que sucessão talvez é uma opção, porque você falou em multisig. Multisig é usado bastante em sucessão também, sabe, guardar o stack familiar, e aí você já consegue deixar meio que o advogado combinado coisa, se você morrer, etc, etc. Vocês já pensaram nesse use case de sucessão? Acho que sim. E tem algum outro use case, sei lá? Cara, tem vários, né, cara? Tipo, a última entrevista... Eu dei uma entrevista uma vez, eu não me lembro aonde, sobre a PLS, daí me perguntaram se serviria para aluguel, né? Eu falei que não. Eu acho que não, porque é algo físico, acho que é fácil de reverter um contrato de algo que seja físico. E daí depois começou uma discussão lá no YouTube, eu acho que foi na entrevista com o Bernardo lá, no Better Money. E daí começou uma discussão no YouTube, depois foi lá para dentro do Discord da PLS, que sim, é possível. Existe um arranjo institucional ali, jurídico, que tu vincula em cima da PLS, tu bota o colateral e tu conseguiria fazer um aluguel. Cara, é da criatividade, entendeu? É da criatividade humana tu botar ali dentro. Eu vejo muito a prestação de serviço recorrente como algo muito útil, né? Tu presta serviço recorrente, tu bota um colateral de alguns meses, não precisa botar o contrato todo como colateral, ou seja, tu protege o prestador e tu protege o que está prestando serviço, o prestador de serviço e o contratante e o contratado por um tempo de alguém sumir ou de alguém não entregar algo, né? Então tu não precisa botar o contrato todo como colateral. Isso serve como um exemplo, né? Que eu acho que é o melhor exemplo. Tipo, esse do casamento eu não fazia a mínima ideia, né? Daí do nada o cara surge lá, eu fiz, tá feito e quis dividir a ideia dele. Então, vai da criatividade humana, cara. Sei lá, comprar um carro, sei lá, comprar coisas. Eu fico pensando, uma ideia que o Marcos tem e que tem muita ideia, muita coisa e não tem braço para tocar, né? Tudo é voluntário, então não tem braço para tocar, né? Mas é de fazer um marketplace de coisas, onde tu compra e vende coisas, tipo um Mercado Livre. Tá, mas onde que a PLS entra? A PLS arbitra qualquer coisa que ocorre ali no meio. E, inclusive, pode ter prestações de serviço dentro desse marketplace. E o cara que é dono do marketplace fica como árbitro de todos estes contratos. Entendeu? Pega uma FII por contrato. Porque a PLS não pega FII nenhuma, né? Não há remuneração para a PLS. Só para deixar bem claro para quem está ouvindo aqui. Não há monetização. Onde monetiza isso aí, né? Tipo, cara, de vez em quando, já apareceu várias vezes, aparece algum advogado de algum canto do Brasil querendo entender a PLS. E daí o cara vem, me chama, e geralmente é para mim, eu vou, converso com o cara, e no meio da conversa, cara, a conversa é sempre a mesma. O cara vai me perguntar, tá, mas onde tu ganha dinheiro nisso? O cara pergunta assim, cara, eu não ganho dinheiro nisso, não quero. Quem ganha é o árbitro, tu vai escolher um árbitro. Eu não sou árbitro, eu digo sempre, eu não sou árbitro, já estou vinculado demais com o projeto, eu não sou árbitro. Tem vários árbitros que se vendem como árbitro lá dentro do Discord da PLS, os caras já estão bem recomendados, pelo menos por mim, dentro da WT da PLS, então pode ir lá escolher teu árbitro, né? Mas eu não sou árbitro, eu não ganho dinheiro. A quem ganha dinheiro é o árbitro. Pô, maravilha. E, cara, do ponto de vista pragmático, assim, eu digo isso como advogado do diabo, assim, porque tem um ponto de vista ideológico que eu alinho totalmente com você em tudo que você está falando, mas de um ponto de vista pragmático. Vamos falar que eu quero vender a Private Law Society para um enorme amigo meu que é advogado. Por que ele usaria a PLS e não qualquer outra forma de fazer um contrato? É pouco provável que o teu amigo Norme Advogados goste da PLS. Ele vai achar várias objeções. Existem alguns advogados lá dentro, mas existem várias objeções. Mas tem um ponto que a PLS resolve um problema dele, que é um dos argumentos contrários à PLS é o seguinte: não, já existe arbitragem privada. Existem as empresas que fazem arbitragem privada, né? Mas se tu for ver uma empresa de arbitragem privada, ela só resolve um problema inicial de um contrato, mas se uma das partes não quiserem obedecer aquele contrato ali, tu vai ter que subir aquele contrato para a justiça e vai para a justiça estatal, entendeu? E ele segue na justiça estatal. Por quê? Porque um contrato de arbitragem privada, esses que existem, de câmeras de arbitragem, não tem enforcement. Enforcement é o Estado que tem a força de fazer algo que foi combinado em algum contrato. A PLS resolve botando um enforcement, inclusive, para câmeras de arbitragem. Tu poderia botar dentro de um contrato da PLS um processo de câmara de arbitragem colocando bitcoins como colateral, entendeu? Resolve o problema da escrow, né?
que são muito complicados de fazer escrow em moeda fiduciária, e também tem pessoas que não são muito versadas para fazer uma multisig, o protocolo da PLS já faz a multisig e deixa tudo pronto ali, vinculado com o teu contrato. Serviria para essas pessoas. O teu amigo Norme, então, advogado, eu acho que serviria para isso, para o enforcement de um contrato em câmara de arbitragem. E o meu amigo Norme consegue entrar num site, ou ele precisa entrar no GitHub, ele consegue acessar... No site. É no site. Lá no site da PLS, é privatelawsociety.net, tem lá o link que vai direto para os protocolos que estão no repositório. Estão lá num site, estão lá rodando num site. Tu entra como se fosse um site qualquer, um protocolinho, aperta botão, bota NSEC, tudo normal, tudo bem intuitivo, assim, botõezinhos, né? Mas se tu é um bitcoiner paranoico, vai lá no GitHub, baixa para tua máquina e roda na tua máquina. Perfeito. Cara, e assim, do ponto de vista mais pessoal, você já estava há bastante tempo no mundo da liberdade, etc., mas qualquer coisa que a gente faz na vida traz novos aprendizados. Quais foram os principais aprendizados que você teve ao encabeçar essa frente da PLS? Cara, eu nunca trabalhei com desenvolvimento, né, com tecnologia, assim. Sempre trabalhei com finanças, o máximo que eu sabia era fazer código em VBA de Excel, assim, era o máximo que eu ia, né. Aprender sobre como ocorre o desenvolvimento e os incentivos de um projeto open source é sensacional. Nunca tinha parado, nunca pensei que eu estaria num projeto assim. E aprendi demais, assim, porque existem várias formas de se incentivar pessoas para entrar no projeto. Várias pessoas somem, chegam com muita energia, ajudam, somem, voltam do nada, né? Então, é legal, assim, é legal. E por não ser dono do negócio, né? Por design que o negócio seja sem dono, fez com que eu aprendesse muita coisa, assim. Aprendi muita coisa por não ser dono, porque ser dono é diferente, né? Tu meio que tu bota o ritmo pelo dinheiro que tá pagando, tu demite a pessoa, tu contrata a pessoa. Ali não, ali tem todo um convencimento, assim, né? De fazer com que as pessoas venham e ajudem, né? Isso é sensacional. E daí tenho aprendido bastante sobre projetos open source, assim, que tem ao redor do mundo, né? O próprio Bitcoin, do jeito que ele foi feito, e do jeito que ele evolui, né? Ele evolui como um sistema assim. Então, tenho aprendido um monte, cara. Um monte. Toda a parte técnica do Bitcoin, que eu entrei pelo Bitcoin, que nem o meme do indiano lá com as correntes, eu tô aqui pela tecnologia. Eu entrei pela liberdade, assim, né? Que não deixa de ser uma tecnologia, mas não uma tecnologia, é o código. Entrei pela tecnologia humana, né? Tipo, ele é uma tecnologia do ser humano, né? Do mesmo jeito que um ser humano inventou uma chave. Um dia é uma tecnologia que ele inventou aquilo. O Bitcoin também é isso para o ser humano. Mas agora eu estou aprendendo a parte tecnológica, assim. Aprendendo não, descobrindo algumas coisas que são importantíssimas, que eu só tinha visto en passant lá no início, né? E de onde está vindo o crescimento? O crescimento é principalmente orgânico ou você, o Marco, sei lá, o pessoal envolvido participa de eventos, apresenta o projeto em BitDevs, em outros lugares, ou é basicamente tem o site, tem um Nostr, tem um Twitter e cresce organicamente? Orgânico 100%, assim, 100% orgânico. E tipo, chama para uma entrevista aqui, tipo, a gente veio para essa entrevista aqui porque o Guilherme Bandeira citou a PLS, né? Numa conversa contigo, e daí a gente conversou. Isso, assim, é dessas coisas que surgem. Eu dou uma entrevista aqui, o Narcélio fez uma apresentação lá na SatisConf ano passado, o 38 lá no curso dele tem um módulo que ele cita a PLS, então lá para os alunos do 38 tem isso. De vez em quando alguém cita a PLS no Twitter e daí viraliza, e daí chegam pessoas novas. É isso, é totalmente orgânico, assim, totalmente vai crescendo por conta, assim, não tem nenhuma meta de crescimento, não é uma companhia, né? Não tem meta de crescimento. Ao meu ver, já está bem além do que poderia estar. E está crescendo. De vez em quando se espalha, de vez em quando aparece, de vez em quando chega uma leva de pessoas novas lá no Discord que eu não sei de onde que vieram. E começa a chegar, e começa a fazer perguntas, e sei lá de onde que veio, porque alguém citou talvez em algum lugar, e assim vem vindo, entendeu? Assim vai indo. E você ou o Marcos ou alguém já pensou em... Porque assim, se está sendo só no orgânico, por um lado é muito legal.
Por outro lado, significa que tem uma alavanca de crescimento, tem um pedal de amortecedor, de acelerador que dá para ser acionado. Tem, por exemplo, aquela coisa de incentivar desenvolvimento open source relacionado ao Bitcoin, por exemplo, a Geyser, por exemplo, sei lá, tem outras coisas assim. Mesmo a 21 da bolsa para desenvolvedor open source, querendo ou não, pelo que eu entendo, a PLS tem essa característica open source também, então Sim. daria para o Marcos ou alguém querer abraçar o projeto e fazer isso e aí participar em outras conferências, porque, sei lá, os devs da 21, por exemplo, foram esses dias para Ilhas Maurício, para participar de um evento open source com devs do mundo inteiro, do mundo do Bitcoin, nas Ilhas Maurício. Então, assim, sei lá, tipo, tem esse tipo de pensamento ou vocês nunca conversaram sobre esse aspecto? Eu não tenho. Especificamente, eu não tenho. E eu acho que a PLS, em algum momento, ela vai dar, se dando certo e tendo mais engajamento, talvez alguém ali na frente vai pegar o código e vai seguir para outro rumo, alguém vai pegar os códigos e vão seguir para outros rumos, porque o framework está pronto. Existe um frame muito, muito raro que foi feito na PLS. Eu acho que esse é o grande valor dela. Eu não sei se é ela a coisa que vai entregar a justiça privada lá no futuro, mas ela criou um frame que esse era o meu objetivo lá no início. Eu acho que ele já foi alcançado, que é criar o frame de entregar justiça privada sem o Estado. Porque os checks que eu identifico como isso é justiça privada foram todos cumpridos com a PLS. Né? Só falta agora um grande check, que é ter um mercado de árbitros ativo, pujante. Isso vai ser o último check, assim, porque o resto tudo já foi cumprido, entendeu? Já tem contratos rodando, já tem contratos com o árbitro atuando em cima daqueles contratos, tem vários cases já que já aconteceram. Então eu acho que agora talvez alguém vai pegar pela mão e já surgiu um cara, acho que foi umas semanas atrás, o cara falou que ele queria fazer isso, entendeu? Pegar grants e tudo mais para tocar a vida dele totalmente open source. Eu falei, cara, pega esse código aqui e voa, entendeu? Não precisa pedir autorização. Esse código tá ali, ele é aberto, pode fazer o que tu quiser. Se tu quiser ideias depois para os teus projetos, me chama que eu te ajudo a desenvolver ideias e vou ficar muito feliz em te ajudar com isso. Mas eu não tenho interesse, entendeu? Não tenho, porque eu estou muito exposto, entendeu? Então, se eu começar a pegar dinheiro, a gente tem até uma carteira que a gente botou lá no site, que as pessoas de vez em quando depositam alguns sats lá, e a gente pega esses sats e distribui bounties para as pessoas que fazem tarefas dentro da PLS. Mas é tudo coisa muito pequena, assim, tudo, nada que muda a vida de ninguém, mas nem perto, assim, tu vai comprar uma pizza no fim do dia ali, com o que a gente consegue pagar. Mas é isso, entendeu? Só por pagar ali, fazer tudo direitinho. Mas espero que alguém um dia faça isso. Do mesmo jeito que estão fazendo com o Bitcoin hoje, né? Tem pessoas ganhando dinheiro, fazendo grants e tudo mais em cima do Bitcoin. Se a PLS der certo, alguém que faça isso lá na frente e faça dinheiro com isso. Eu não quero. Com isso eu não quero fazer dinheiro. Eu quero sair e deixar que o negócio rode. Não, maravilha, fez sentido. Cara, além da PLS, do Bitcoin e do Nostr, que são as três que eu pensei assim de cara, quais outras ferramentas pró-liberdade ainda precisam existir, ser desenvolvidas, que você acha que tem uma dor e realmente fazem falta? Porque tem a comunicação, tem o dinheiro e agora tem os contratos, basicamente. O que mais a gente precisa transformar? Sabe, quais outras ferramentas de liberdade, se forem descentralizadas, open source, etc., estão fazendo falta e a gente só não está percebendo? A gente tem uma piada lá, a gente se fala toda semana, né? A gente tem uma call toda semana, que a gente se fala nas terça-feiras, 7h30, né? É o horário do Brasil. Daí tem uma piada lá do terceiro protocolo, que um dia alguém vai fazer. Porque tem os dois protocolos, tem o protocolo dos contratos, o protocolo da reputação, e o terceiro protocolo é o protocolo de segurança, né? Que é quando a coisa vai para física, né? Vai para não para a pessoa física, mas vai para o físico, entendeu? E isso está na tese libertária do Hoppe, de todos os caras que escrevem muito sobre libertarianismo, que são as agências de segurança, né? Privadas. Isso eu não sei como fazer. O Hoppe tem toda a cadeia de como se faz isso, mas eu não sei como fazer. Isso é um problemão lá na frente, entendeu? Porque isso é confrontar diretamente com as forças estatais, diretamente, assim. Aí tu vai comprar... Mas qual a diferença disso e de uma Grabber ou de uma dessas coisas de segurança privada que eu já ponho ronda particular, sei lá, bairros em São Paulo que, assim, a segurança não é feita pela polícia, a segurança é feita por segurança privada, câmeras privadas,
segurança na rua com carro blindado, assim, tipo, efetivamente já é uma segurança particular. A diferença é que e também, sendo particular, é um contrato que eu contratei eles, etc. Qual é a grande diferença de uma ferramenta que o Hopa está pensando para a Grabber que já existe? O Hopa pensa na execução da justiça por essa empresa privada, né? Esse teu exemplo aí, ele faz a segurança física e patrimonial, né? Ele não faz a execução do contrato, né? E isto é algo que em algum momento, se a coisa avançar, vai ter que ser resolvida, porque vai precisar disso. A PLS, ela funciona muito bem no meio virtual, mas a nossa vida não é só virtual, né? Lá, uma anedota que eu conto, que é o Rothbard, ele citava o caso do botão vermelho lá, né? Se tu tivesse, já ouviu falar? Sabe do que é isso? Se tu tivesse um botão vermelho na tua frente que acabasse com o Estado, tu apertaria ou tu não apertaria nesse botão vermelho, né? Era o teste que ele falava para as pessoas. Na minha interpretação, não sem citar o botão vermelho, mas o Hoppe responde essa provocação do Rothbard depois, dizendo que se tivesse o botão vermelho, e eu concordo com o Hoppe, se tivesse o botão vermelho, as pessoas que apertassem o botão vermelho ia voltar de 4 depois pedindo o Estado de volta, porque ia entrar numa anarquia. Porque eles não estão organizados. Não estão organizados com autoridades. Isso é a tese central da PLS, que eu nem falei aqui, mas está lá no artigo esse 2022, eu posso te mandar o link, que precisa ter autoridades para depois tu ter um ambiente sem Estado. Autoridades que ocorram de forma privada, que é o que a PLS está fazendo, que é o que a PLS entrega. Isso é o que não tinha, né? Existem árbitros privados, com enforcement privado. Mas resolver esse problema para o físico é um outro passo, entendeu? É um outro passo mais complicado. Então a PLS, ela não aperta o botão vermelho, ela aperta botõezinhos vermelhos da tua vida. Então eu vou me desconectando do Estado aos pouquinhos. Aos pouquinhos. A tua hipoteca, a tua escritura da tua casa, você não vai conseguir tirar aquilo do Estado. Eu acho que não vai conseguir tirar isso do Estado no nosso horizonte da nossa vida, entendeu? Então não é isso. Mas tem outras coisas que sim é possível tirar do Estado. Tem outras coisas que a justiça, que essa justiça do jeito que a gente conhece hoje, que existe há uns 200, 300 anos, não é muito antigo esse sistema. A gente pensa que é um sistema que sempre existiu. Não, é um sistema novo. O Estado moderno é algo novo, tanto é que é Estado moderno, não é um sistema novo, né? E que ele parou. Ele é um sistema que está entregando justiça igual há uns 2 séculos, talvez é isso, talvez eu estou indo até longe demais, talvez é menos do que isso. Eu só proponho que talvez possam ter justiças melhores para a gente evoluir, com outros sistemas, porque a gente já tem novas ferramentas para botar outras coisas. Talvez esse novo sistema não vai entregar justiça para tudo, que é a PLS. Entrega para algumas coisas. E já é suficiente para essas outras coisas. E algumas outras coisas vão ficar para o Estado. Não vai ter como fugir por enquanto, né? Então, é isso. É que não dá para ser muito utópico, né? E pensar que tem uma bala prateada, uma coisa mágica que resolve tudo de uma vez, né? Tipo, isso é um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem em muitos aspectos. Se essa solução não soluciona 100% dos problemas, portanto, e sei lá, no fundo é uma desculpa de procrastinação e de preguiça e de não querer encarar a sua parte no trabalho, quase me parece. Cara, ditado popular, né? Tu fala pra uma avó, assim, aquela tuas tias, sabe? Ela vai falar, isso é falta de Deus no coração, porque cara, esse tipo de solução, cara, tu busca na religião, tu busca em Deus, entendeu? Esse tipo de solução, tu quer uma solução unitária para tudo, essa é a própria definição de Deus, Deus é unitário, é tudo. Tu quer uma solução para tudo, é Deus, vai lá, trata com Deus isso, entendeu? Para essas coisas aqui, do mundo aqui, a gente não vai conseguir assim. Não quer. Ok, tu pode rezar para Deus resolver aqui, mas tu tem que botar ele dentro, então traz Deus para dentro da coisa. Porque fora isso, cara, tem que resolver os nossos problemas do dia a dia aqui, entendeu? Eu acho muito importante ser pragmático nessas coisas, que nem você tá falando sobre propriedade de imóveis, eu concordo com você, assim, tipo, querendo ou não, tanto faz se ter um registro na blockchain. O cartório vai continuar existindo porque tem um lobby do dono do monopólio da violência. E eles vão reinforce isso dessa maneira. Tanto faz se daria para fazer do ponto de vista técnico a arquitetura na blockchain. A realidade é que no mundo físico
tem pessoas que têm o poder da violência e elas vão determinar como certas coisas vão acontecer. A questão é ir erodindo esse poder um pouquinho de cada vez. E eu não posso travar, assim, pô, ok, agora eu não consigo ter liberdade por causa do sistema de cartórios e escrituras. Eu moro aqui nos Estados Unidos. O sistema de cartório e escritura é a mesma coisa do Brasil. Mesma coisa, não tem nada de diferente. Ah, a terra da liberdade, mas é a mesma coisa. Mesma coisa, igualzinho, entendeu? E não vai abrir mão disso. Os caras não vão abrir mão disso. Sei lá, talvez a lei que seja um pouco mais favorável para criar outros sistemas, mas é muito difícil sair disso. Tá, mas ok, somos escravos do Estado, agora não vamos fazer nada. Não, existem soluçõezinhas. Existem o próprio surgimento do Bitcoin. Foi uma solução completamente não pedindo permissão para o Estado, entendeu? Simplesmente surgiu uma nova solução de moeda, entendeu? Então, eu acho que existem outras soluções e a justiça pode ser entregue via PLS ou num framework semelhante ao PLS. Não querendo fazer... Me botando no meu lugar, evidentemente, sou muito distante do Satoshi, mas o Satoshi, ele fez algo de que outras pessoas fizeram antes e que deram água, né? Aqueles Bcash, aquelas outras coisas que surgiram antes lá, são vários nomes, lá que eu não me lembro dos nomes agora. Mas lá na década de Bitgold, essas coisas, tudo aquilo serviu para o Satoshi levar para o Bitcoin, entendeu? E serviu. Se não tivesse sido feito aquelas coisas que deram errada, o Satoshi não ia ter a experiência para poder fazer o Bitcoin. Eu acho que a PLS é isso, é um frame que talvez vai servir para algo lá na frente, entendeu? Talvez, assim, e para mim eu vou estar muito feliz, entendeu? Vou poder contar para os meus netos que eu estou deixando algo melhor para eles, uma oportunidade, não estou deixando o mundo melhor, nada de deixar o mundo melhor, nada dessas papagaiadas, mas assim, eu estou deixando uma alternativa para a vida deles melhor, que, ok, eu fiz alguma coisa, né? Eu não vi o mundo passar, eu fiz alguma coisa, tipo... É a historinha que eu sempre conto. Imagina os caras que viveram em 1770 e poucos, que estavam nos Estados Unidos e não participaram da Declaração de Independência, não participaram daquele movimento, entendeu? Porra, cara, um dos maiores movimentos, um dos maiores acontecimentos da história, tu estava vivo na hora e tu não participou. Putz, cara, é que nem agora. A gente está vivo no momento do Bitcoin, do início do Bitcoin. A gente está aqui vendo. Tu não tá participando disso, cara. Para, cara, pelo amor de Deus. Se eu contar pro meu neto lá depois, eu vou dizer, eu participei, tava legal, eu conheci o fulano. Foi muito legal aquilo lá, entendeu? Então a PLS é isso, assim, eu acho que ela vai servir para algo melhor no futuro. Porque o framework a gente está testando e tá surgindo algo. Tipo, esse próprio negócio da Web of Trust, que o Marcos teve essa sacada, eu não vi em lugar nenhum, cara. Não tem lugar nenhum isso. Tu vê as outras Web of Trust, é tudo... eu vou fazer um cara que nos procurou uma vez que tem uma Web of Trust. O cara é da Espanha, da Itália. O cara é da Itália. Ele tem uma Web of Trust em Nostr, que daí ele se remunera, não sei do que lá. E daí mas como é que eu sei que o cara é confiável? Pela quantidade de seguidores. Como assim, meu velho? Não, velho, não é quantidade de seguidores. Não importa quem. Não, mas é quem tu segue. Também não importa quem eu sigo. Eu sigo o Lula no Twitter. E eu só que eu daria uma nota negativa pro Lula, entendeu? Mas eu sigo o Lula porque eu quero saber o que ele fala, porque ele é o presidente do Brasil, tem que saber o que ele tá falando, entendeu? Então, não é assim, sabe? E o Marcos solucionou o problema, né? Ok, eu dou uma nota positiva ou negativa para uma pessoa que eu quero, pouco importa se eu sigo ou não, entendeu? Cara, tem várias coisinhas sendo testadas que eu acho que a gente está criando algo para o futuro. Pensando nessas questões de liberdade embrionárias, que são balões de ensaio que estão sendo testadas, você já deve ter olhado bastante para a Próspera, né, em Honduras. Sim. Qual é a sua avaliação sobre o projeto? Faz sentido? Tem esse risco vetor físico que é em Honduras? Sei lá, se o próximo governo ganha e tem um pensamento contrário, não sei como acontece, sabe? Tipo, qual é a sua avaliação sobre tudo que está rolando lá? Eles tomaram uma ré agora, uns tempos atrás, que foi um presidente eleito lá, foi contrário ao projeto, eu não sei como é o que ficou. A própria Venezuela tem um projeto assim, vários países têm projetos semelhantes. Eu acho louvável, assim, eu só acho que eles não estão tratando do problema da autoridade. Isto é o ponto que, para mim, é a coisa mais... Cara, tá no fim da conversa, eu não falei uma das coisas mais importantes da PLS, que é assim, que é o problema da autoridade. A autoridade tem que estar fora do Estado para ser algo privado. Não adianta tu ter algo que a autoridade está dentro do Estado, entendeu? Porque vai ser um Estado. Então, a PLS está criando um frame que crie árbitros fora do Estado. E me parece que esses lugares criam
árbitros completamente estatais. Eles não estão criando árbitros privados, não estão criando mercado de árbitros. Eles estão muito preocupados com o desenvolvimento e escolhas urbanísticas que sejam livres e não sei o quê, mas parece um grande condomíniozão, assim, sabe? Parece um grande condomínio, assim. Legal, bem melhor do que morar num desenvolvimentos urbanos terríveis que tem no Brasil, mas parece um grande condomínio, assim. E são louváveis, entendeu? Então, longe de mim botar água nisso, assim. Existe a Free Cities Foundation, que me colocaram como embaixador desse projeto, mas eu não sei direito o que eu tenho que fazer, mas eu sou embaixador do Free Cities Foundation e que estão envolvidos lá com Próspera também. Eu deveria estar sabendo mais do que é Próspera, mas eu não estou sabendo mais como é que tá lá. Mas é um projeto sensacional, assim, cara. Projeto sensacional. São todas tentativas válidas, né? Tipo lá do David Friedman, lá que ele tentava fazer seasteading, né? Que botar lá um barco no meio da água lá. Cara, é tentativa e erro, entendeu? O ser humano é isso, né? O ser humano, ele vai tentando, ele vai achando soluções dos nossos problemas, entendeu? Então, é isso que a gente faz, isso é da natureza humana. Então, talvez uma dessas vão dar muito certo, entendeu? Ninguém imaginava que tu volta 15 anos atrás, tu fala para ti mesmo ou para qualquer pessoa de 15 anos atrás, vai existir uma grande empresa privada de foguetes, né? Ninguém vai acreditar nisso, entendeu? Não tem como. Claro, é da cabeça de um ser humano que fez isso, entendeu? Então, não tem como. Eu não consigo chutar, mas eu espero que dê muito certo, qualquer um desses projetos. Boa. Uma coisa que eu perguntei para o Paulo, eu tenho curiosidade, a gente conversou isso agora no começo, por que você acha que vários libertários demoraram tanto ou ainda demoram para entender o Bitcoin como uma ferramenta que é extremamente útil para a causa da liberdade? Porque, assim, no fundo, me parece assim, o Bitcoin é tudo que estava sendo buscado, sabe? Me parece que o Bitcoin é o Vale de Gaut, o Bitcoin é essa solução mágica e, não sei, é muito estranho pensar que as pessoas que estavam em busca disso não veem isso, tipo, e aí às vezes eu vejo um pessoal que parece meio, sabe aquele cavalo com cabresto que fica muito preso numa ideia, que fala, não, mas o Mises naquele livro teórico fala aquilo e isso, exato, pelo que eu interpreto, não, o Bitcoin não é, então ele não pode nunca dar certo, mas tipo, olha a realidade que está acontecendo empiricamente na sua frente, olha, sei lá, mas o que você atribui? Cara, você que está muito mais tempo. Eu não consigo entender, me parece ser orgulho, assim, vaidade, sabe? Porque o cara fez toda uma carreira em cima de uma coisa, é muito difícil ele virar a cabeça depois e baixar, ok, surgiu isso aqui e eu não vi ainda, não. É muito difícil o cara baixar a cabeça, porque impacta diretamente nele, né? É diferente de tu, voltando, por exemplo, do Elon Musk aqui. O cara fez uma empresa de foguete, eu admiro, é muito legal, mas não impacta diretamente no teu dia a dia, né? Mas não, aquilo impacta diretamente nos teus artigos que tu escreveu no decorrer da tua vida toda, sabe? É muito triste tu não baixar a cabeça e dizer, eu errei aqui, entendeu? Não sei, me parece ser orgulho, vaidade, isso faz parte do coração humano, entendeu? Tá dentro da gente, de mim, de ti, de todo mundo. Então, o libertário que não viu o Bitcoin é equivalente a um keynesiano quando está opinando sobre o Bitcoin. Tipo, ele se comprometeu a uma visão de mundo que precisa negar, porque senão vai doer muito. Parece que sim, cara, porque não tem bons argumentos. E tu pode catar, assim, tu não acha bons argumentos. É meio que um silêncio, assim. Os caras não tratam. Não é que eles vão argumentar contra. Não, eles só não falam muito, ficam quietos, entendeu? Para pensar, o próprio negócio da PLS, né? Se tu botar hoje Private Law Society no Google, tá? Bota numa aba anônima, assim, tirando todo ou num outro computador que tu nunca logou, escreve isso, é o nosso projeto que aparece lá na cabeça, entendeu? Então, e isso é algo que os libertários buscam há muito tempo. O Grokpedia aceitou o artigo da Private Law Society citando a gente. Private Law Society pro Grok é o nosso projeto, não é mais as ideias libertárias que existiam antes. Porque tá entregue, tá sendo feita, entendeu? E esses caras, eles não dão um braço a torcer para nós. Né? Porque isso aí deveria ser isso, não, isso aí deveria ser aquilo. Se vem dar um espetáculo meio furado, assim, aquelas coisas de tiozão, sabe? Tipo, o tiozão falando pro cara do Bitcoin, tem que comprar terreno, sabe? Aquelas coisas... O cara vem e fala qualquer coisa ali, que um fundo tá certo, ok? Tem que comprar terreno, é uma boa, comprar terreno, não deixa de ser uma boa, mas... e eles não abrem mão, eles estão comprados numa ideia, assim, sabe? Mas tem várias pessoas que batem, que quebram a crista, né? Que falam, ok, eu admito que isso aqui é algo
significativo, né? Mas é difícil, cara, é muito difícil. A vaidade humana é muito difícil de tu ultrapassar ela, né? Não, puta, porque pra mim às vezes parece que o pessoal fica perdido discutindo semântica, e sabe, semântica querendo ou não é retórica, e você consegue fazer o que você quiser com as palavras, é que nem Excel, garbage in, garbage out, mas aceita qualquer coisa. E é isso, pra mim é uma coisa muito de esconder, sei lá, de proteger o ego mesmo, proteger, sei lá, no fundo você falou em outras palavras uma sensação que é exatamente a que eu tenho, mas não deixa de me surpreender, assim, porque supostamente é o pessoal que estaria mais pronto para entender tudo, é o pessoal que já entende o problema. O Bitcoin é uma solução. Exato. Você entende É o mais problema, do que os caras do mercado financeiro. Porque falam dos caras do mercado financeiro, mas é muito mais. É muito mais. Muito mais, sem dúvida. Porque os caras do mercado financeiro que são cabeça dura, eu entendo, entendeu? Porque os caras fizeram dinheiro com a vida toda dali, fizeram milhões, os caras têm lancha, os caras são ricos, entendeu? Então, eles têm prova empírica que eles não precisam, os libertários têm prova empírica que eles precisam. E eles não percebem. Não percebem, cara, isso... Mas assim, tem vários que quebram a crista, entendeu? Tem vários libertários que quebram a crista, assim, e dizem, não, é Bitcoin. Talvez nunca vão ser maximalistas, e ok, entendeu? Mas eu acho que o tempo vai mostrar que é isso, entendeu? Tu tem que se posicionar pro lado certo, assim, me parece que esse é o lado certo. É o mesmo jeito que eu estou perdendo o meu tempo, investindo o meu tempo, gastando o meu tempo para fazer isto, né? Que o que eu perco é tempo, perco muito tempo nisso. Mas vale a pena, me parece que é a posição certa de se fazer, porque eu entendo sobre liberdade, eu tenho várias conexões de libertários ao redor do mundo que eu posso conectar pontinhos e fazer com que a coisa ande, entendeu? Então, ok, esse é o meu papel que eu tenho que fazer agora. Em determinado momento eu vou cair fora, beleza, sigam tocando isso aí, e eu vou seguir como usuário, um hard user ali que vai testar, vai ver as novas coisas, mas é isso, entendeu? Não sei, me parece que em determinados momentos se posicionar do lado certo, em determinados momentos não, eu acho que sempre a humanidade foi assim, se posicionar do lado certo é sempre estar do lado da minoria, entendeu? Tu não vai estar do lado da maioria. A maioria acho que vai estar sempre, que nem diz o Osho lá, aquela frase. A democracia não funciona porque a maioria é idiota, né? Assim. Bom, esse é o eufemismo do que o Osho fala. Eu acho que é isso. Cara, a gente já está com 1h10 quase de gravação, então, em respeito ao seu tempo, deixa eu só te perguntar, então, tem alguma coisa sobre a Private Law Society ou o pensamento de liberdade como um todo, ou Bitcoin, sei lá, alguma coisa que a gente acabou não abordando e que você queria que a gente tivesse abordado, que você quer trazer? Não, eu abordei no fim ali o negócio sobre os árbitros, isso é importantíssimo, o desenvolvimento de árbitros privados. E tem uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, quem está ouvindo e gostou, que conheça o projeto, que teste o projeto, que brinque lá, entre no protocolo, mexa, entendeu? Faça alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode me procurar, Twitter, Nostr, sei lá, qualquer coisa, é fácil me achar, ou lá no Discord do projeto lá. Todos os links vão estar na descrição. Se você me passa tudo, eu coloco todos os links na descrição, assim como o manifesto, assim como o case do casamento que a Cindy fez vídeo. Tá bom, perfeito. E é isso, testem, porque eu acho que é interessante. A gente precisa hoje de testes, né? De pessoas mexendo nele para achar coisas. Isso aqui poderia estar melhor aqui, isso aqui poderia estar melhor ali, entendeu? Precisa melhorar essa usabilidade, assim. Para mim é muito fácil, mas talvez para as pessoas não são, né? Então, é isso. Usem. O que eu gostaria de falar é isso. Usem e testem, né? Cara, Júlio, sejam árbitros. Quem quer ser árbitro, seja um árbitro, né? Pô, boa, acho que isso a gente não falou. Se o Caio quiser virar árbitro, tipo, é só eu me cadastrar lá por eu... Não precisa se cadastrar, não tem que se cadastrar em nada, não tem que se cadastrar em lugar nenhum. Se tu achou 2 amigos que querendo fazer um contrato, vai ser árbitro, vocês vão lá, tu vai botar a tua NPub lá, tu é o árbitro daquele contrato. Tu vai botar no teu campo de árbitro lá, que tu é o árbitro daquele contrato. No texto do contrato vai ter as condições, o teu processo. Uma coisa legal, boa, agora a gente entrou num campo que eu não tinha falado. Tipo, não existe... Quem entende um pouco de juridiquês, né? Não existe o Código Processual Civil da PLS. Então, no momento que ocorre uma disputa, o árbitro vai fazer o processo que ele escolheu. Isso não está escrito em lugar nenhum. Vai estar escrito aonde? Dentro do contrato. Então, via de regra, dentro do contrato, tu vai escrever o processo que o árbitro vai fazer para fazer a disputa daquele contrato, né? Então, tudo isso tem que ser previsto.
Tudo isso tem que ser escrito. A liberdade é difícil. Isso é uma outra mensagem que dá para falar aqui. Liberdade é uma coisa difícil. Liberdade é uma coisa cara, né? Liberdade é um ativo. Então, se é um ativo, tu tem que pagar para ter ele. Ele é oneroso para ti ter ele. Então, por isso que não é todo mundo que quer, porque é custoso ter liberdade. Então, um contrato com liberdade é mais difícil que um contrato sem liberdade. Então, tu precisa botar o árbitro lá, escolher o teu árbitro. O árbitro vai ter que ler o contrato antes, vai ver se ele está de acordo ou não está de acordo. Porque por isso que no Estado funciona sem o árbitro assinar o contrato antes. O árbitro, o Estado, o árbitro, quando for pegar, o juiz, quando for pegar aquele contrato, já sabe que aquele contrato está dentro das leis que o Congresso passou lá. Aqui na PLS, não. O árbitro vai estar no início contigo dizendo, eu estou de acordo com esse contrato. Né? Uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu não sei se a gente conversou e me passou meio batido, mas vamos falar que eu e você queremos fazer um contrato e por algum motivo a gente não quer correr atrás dos nossos próprios árbitros, a gente quer pegar entre o pool de árbitros de confiança que a Private Law Society indica, porque tem uma Web of Trust que a gente, que a Private Law Society... Então, mas existe tipo, ter os árbitros lá que já ganharam a confiança e em vez de eu e você precisar termos nossos árbitros, a gente pega árbitros que tem nota 9,5, 10 ou 4,9, 4,5. Não, a gente busca. Não tem um tag que diz essa pessoa é árbitro, porque todo mundo pode ser árbitro, entendeu? Essa pessoa é confiável ou não é confiável. E não é uma nota também, né, que tem na WT, não é 9, 10, é confiável ou não é confiável. Isso é uma sacada que o Narcélio falou. Cara, são várias sacadinhas no decorrer do tempo. O Narcélio falou essa sacada. Não tem pessoa meio confiável. Ou é confiável ou não é confiável. Então, o caminho que te leva à confiança daquela pessoa são pessoas que confiaram nela. Todo mundo confiou. Eu confiei, tu confiou, ok, ela é confiável. Entendeu? Então, são caminhos de confiança, que é o que forma a WT. Lá dentro da WT, tu não consegue filtrar quem é árbitro ou quem não é árbitro. Lá no Discord da PLS, tem as pessoas que tem um showcase lá. As pessoas se mostram, eu quero ser árbitro, não sei o quê. Daí tu pode achar uma pessoa lá. E tu pode pegar a NPub dela e ver se ela é confiável ou não lá na WT. Tu pega a NPub dela, né? A NPub é o nome da pessoa, que seria pro Twitter, né? Para quem não conhece Nostr, a NPub é o teu endereço do Nostr. Daí tu vai lá, bota na WT da PLS e tu verifica se aquela pessoa é confiável ou não no teu caminho, na tua perspectiva. Né? Mas não tem como. Tem lá na. Se alguém fizer o marketplace, poderia no marketplace as pessoas se venderem como árbitros. Entendeu? Poderia ter um marketplace de árbitros. Tem várias coisas que poderia ser feito em cima da PLS. Segunda, terceira camadas, assim. Saquei. Não, porque eu pensei nisso. Eu pensei, Leta, talvez eu não conheça ninguém que está precisando de um contrato, mas talvez para eu ter um podcast, as pessoas atribuírem talvez um pouquinho de reputação em mim, eu conhecer uma ou duas pessoas, eu podia me cadastrar lá e pessoas que eu não conheço pensarem, ele é um árbitro isento, vou indicar ele. Daí eu pensei, será que isso é viável? Não sei. Quer ver um exemplo de que a gente ficou sabendo que aconteceu? Um cara estava contratando um outro para fazer um serviço. Isso aconteceu lá dentro do Discord da PLS. Os caras não se conheciam e eles não tinham colocado nada dentro da WT, então não tinha conexão nenhuma, não tinha nada. Um dos caras lá do Discord da PLS conhecia ambos, tá? E daí eles fizeram um contrato escolhendo esse cara. Entendeu? Esse cara foi escolhido por ambos para ser o árbitro desse contrato que estavam fazendo. E o cara topou, entendeu? Então foi uma coisa assim de, ok, duas pessoas que não se conhecem, tem um ponto no meio que ambos confiam. Então esse cara foi escolhido para árbitro, eles escolheram. Pelo que a gente sabe, o contrato foi executado, ocorreu até o fim sem nenhum problema. Entendeu? E esse caso que eu citei aqui, é um dos primeiros a saber de um contrato sem colateral da PLS. Foi feito com a reputação como garantia. Fizeram todo o procedimento lá dentro da BJP e não depositaram colateral. Porque lá no texto do contrato dizia que se uma das partes rompia, sei lá o que eles botaram no texto, rompia ou não fizesse o objeto do contrato, o árbitro ia falar mal dele na sua rede de contato. Entendeu? Eles nem citaram WT, pelo que eles falaram. Eles citaram outros meios. E daí eles citaram, ok, se esse cara não cumprir, um deles não cumprir, eu vou botar o nome dele na boca do sapo, porque ele me autorizou a falar mal dele caso ele não cumprisse um contrato. Que é a tese libertária lá inicial, de reputação. Júlio,
Perfeito, cara. Eu não tenho mais pergunta. Eu quero é dar uma fuçada agora no site, mas isso vou fazer fechando a gravação aqui. Então, cara, Beleza? queria agradecer muito o seu tempo. Foi realmente um prazer. Acho que é um privilégio poder conversar com alguém como você. Assim, acho que, no fundo, a melhor coisa de existir o Explica Bitcoin é que eu, Caio, pessoa física, tenho acesso a pessoas que são crânio, são cabeça e têm ideias fantásticas como essa. Então, cara, obrigado por me emprestar 1h15 do seu tempo, que acho que para mim e para o pessoal que me escuta foi muito esclarecedor e muito legal. Cara, obrigado pelas palavras, valeu. Foi um prazer falar contigo, né? E de fato, isso é o que eu mais sinto saudade de ter um podcast, de falar com pessoas assim. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então tá, É, o cara, que me valeu. motivou a criar, assim, sendo bem É sincero. muito legal, Tipo, cara. sempre tem as. Ah, quero estudar esse tema. Deixa eu falar com um cara que é bom e que estudou esse tema. Porra, é um acesso que, no fundo, é uma motivação mais egoísta do que qualquer outra coisa fazer esse podcast. Total, cara, total. O cara ganha muito com isso. O cara que tá entrevistando ganha muito com isso. Então tá, cara, valeu assim, valeu pelo espaço, valeu por divulgar a PLS aí. Use ela lá, qualquer dúvida, tu tem o meu contato, me chama e eu te ajudo lá. É legal, fazer um contrato é uma experiência bem legal. Fazer um contrato, ver o teu colateral travado lá no contrato multisig é bem legal. Bom, valeu, Júlio. Valeu, o pessoal que está escutando a gente. Se vocês tiverem gostado desse papo, curte, compartilha, manda para os amiguinhos. Tenho certeza que tem alguém que vocês conhecem que está interessado e gostaria de aprender um pouco mais sobre a Private Law Society. Então, manda esse podcast para eles. Valeu, Júlio. Até mais. Cara, até mais. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. Buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing.